No livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, como alguns irmãos e irmãs já estão fazendo. Coloque-se de pé, à medida que você encontrar esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Amém? Quem já encontrou, fala, encontrei. Quem não encontrou, fala, já vou encontrar. Dá uma olhada aí, se tem alguém perto de você que está com dificuldade, você pode ajudar. Ou alguém sem Bíblia, você pode compartilhar da sua Bíblia com esse amado, com essa amada que está junto a você. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13 dizem assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mais uma vez, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Santo Deus, louvado seja o teu nome mais uma vez, por conta da tua santa palavra que acabamos de ler com o teu povo. Que o Senhor nos abençoe segundo aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração. Que faça ser verdade em nossa vida, em nosso espírito. Pai, que possamos produzir frutos através dessa semeadura da tua palavra. A 30, 60 e a 100 por um. Porque nós somos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Porque eu dizia que era um privilégio para mim cultuar o Senhor junto a você e pedir para você falar com essa pessoa que está do seu lado, que para você também é um privilégio cultuar o Senhor junto a essa pessoa, justamente por causa da identidade que Jesus nos deu, justamente por causa da autoridade que nos foi dada pelo Senhor nosso Deus. Ele nos deu a todos que já o aceitaram como Senhor e Salvador, Ele nos deu a autoridade, fala assim, nos deu a autoridade de sermos filhos dele, filhos de Deus. Então, amados, cultuar o Senhor junto a um filho de Deus é um privilégio para mim. Cultuar o Senhor junto a uma igreja que é filha de Deus é um privilégio e uma alegria para mim. Irmãos, o que é um filho? Filho é herdeiro. Fala assim, filho é herdeiro. Ou seja, filho vai receber do pai no tempo oportuno tudo aquilo que o pai preparou para o filho receber. Então você precisa começar a entender que aquilo que Deus falou que vai te entregar, Ele vai te entregar, porque você é herdeiro de Deus. Mas o herdeiro de Deus recebe de um pai aquilo que tem que receber no tempo oportuno. E todo filho precisa saber que o pai está preparando o melhor para entregar para o filho, uma herança especial reservada para o filho. Falar para a pessoa que está do seu lado, ei, a sua herança está preparada. Não se afobe. O tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. Pegou, Breno? Há um propósito. Você é filho e como filho você é herdeiro. Como filho você usufrui dos benefícios gerados pelo pai. Então o filho, ele usufrui, ele aproveita dos benefícios, ele se beneficia dos benefícios gerados pelo pai. E aí você como filho, muitas vezes, serva do Senhor, não tem usufruído daquilo que o Senhor tem de melhor para você. Você precisa entender que todos os que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você recebeu Jesus, se você o aceitou como Senhor e Salvador, você precisa entender que Deus tem benefícios para você usufruir aqui na terra. Aleluia!
Ocorre que tem muitos filhos que se comportam como servos. E os servos não fazem o que o seu senhor, não sabem o que o senhor vai fazer. Mas o filho sabe, por quê? Porque o filho vai à mesa. O filho senta-se à mesa. O filho tem lugar reservado à mesa. E muitos de nós somos filhos de Deus e temos mendigado migalhas do Senhor, mendigados migalhas de bênçãos do Senhor, sendo que eu tenho um lugar reservado à mesa. Todo filho tem lugar reservado à mesa do Pai. Aleluia. Você tem lugar na mesa de Deus, irmãos. No lugar da mesa é o lugar da comunhão. O lugar da mesa é o lugar da provisão. O lugar da mesa é o lugar da partilha. O lugar da mesa é o lugar onde se compartilha a vida e o dia a dia. Você tem lugar à mesa. Ocupe o seu lugar de filho. Ocupe o seu lugar de filha. Gente, eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, o Pedro e o João. Eles são o amor da nossa vida, né, meu amor? Por eles a gente morre. Por eles a gente morre. E a gente faz tudo o que pode fazer para abençoar os nossos filhos. Por que por eles a gente morre? Porque a gente aprendeu isso com Deus. Por nós, Ele morreu. Por nós, Ele morreu para nos salvar. Ele deu a vida. E isso nos garantiu um lugar à mesa com Ele. Antes você não era apto. Antes você não era bem visto. Antes você não tinha esse lugar reservado à mesa. Mas depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele nos deu a todos que o receberam. Deu poder de serem feitos filhos de Deus. Fala assim: Deus me fez filho ou filha. Ele me fez. Ele me deu esse poder, querido. Poder é a autoridade. É a autoridade de filho. Ele te deu isso. Isso é seu. E muitas vezes você esquece-se disso. Muitas vezes você esquece que Deus já te colocou na posição de filho e continua vindo para a igreja como um escravo, como um servo. Ei, querido, já passou dessa fase. Está na hora de começar a usufruir dos benefícios do Senhor. Está na hora de começar a usufruir nessa terra. O Senhor: comerás o melhor dessa terra. Ei, terei abundância de vida nessa terra. Isso é usufruir do benefício de ser filho, de ser filha. Porque não é concebível, porque um pai não partilha para um filho uma porção da mesa e para outro filho uma porção menor. Ele partilha do que tem de maneira igual. Então não é cabível, não é possível eu ser abençoado de uma forma e você não ser. Não é possível o irmão do lado ser abençoado de uma forma e você não ser. Se você não está sendo abençoado, é porque você ainda não entendeu o teu lugar de filho. Comece a usufruir do que Deus já te deu. Comece a usufruir do lugar que Deus já proporcionou para você. Porque filho é herdeiro e filho usufrui dos benefícios gerados pelo pai. Filho e filha de Deus carregam o DNA de Deus. Se a gente tirar aqui uma amostra de sangue e fizer um exame de DNA, de mim e da Nanda, ou só de mim ou só da Nanda, e fazer a mesma coisa com Pedro e João, nossos filhos, eles vão identificar de quem eles são filhos. Por quê? Porque aquele que é filho não tem como fugir da identidade dele. Se forem procurar minuciosamente, vão descobrir de quem você é filho. Espiritualmente falando, quando o mundo do inimigo, o mundo das trevas começa a se levantar contra você, ele vai identificar o seu DNA de filho. E vai identificar a sua autoridade de filho. Filho tem lugar à mesa. Filho tem DNA do pai. Filho tem as características do pai e da mãe. Características físicas e comportamentais. A Fernanda fala assim: meu Deus do céu, não tem como dizer que não é filho do Ricardo, esses meninos, porque se comporta igual a ele. Eu já falei aqui uma vez, numa outra palavra, eu vou falar de novo hoje. Quando nós mudamos de cidade, fomos morar em outra cidade. E eu comecei a pastorear naquela cidade. E eu conheci os pastores da igreja metodista daquela cidade, daquele distrito.
Só que a Nanda ainda não nos tinha conhecido, as famílias ainda não tinham se encontrado, os filhos ainda não tinham se encontrado. E um belo dia eu estava trabalhando, a Nanda me contou isso, que encontrou um pastor, que é um dos nossos pastores até hoje, no calçadão da cidade. Tá tudo bem aí, irmão? Ou tu melhora ou tu queima, em nome de Jesus. E a Nanda estava andando com o Pedro era pequeno, 7 anos de idade. E o pastor parou a Nanda, não conhecia a Nanda, parou a Nanda no meio do calçadão. Você imagina, parar uma pessoa que você não conhece no meio do calçadão. E ele falou assim, o pastor falou assim: a senhora é esposa do pastor Ricardo? Ela: sim, sou. Por quê? E como que o senhor sabe? Não, porque olhar para esse menino não tem como dizer que não é filho dele. Porque o filho carrega as características do pai. O filho carrega as características do pai. As pessoas precisam olhar para você e te enxergar como filho de Deus. As pessoas precisam olhar para você e te enxergar como uma filha de Deus, sem que seja necessário você abrir a boca para isso, sem que seja necessário você testificar, abrir lá um documento, uma carteirinha de membro da igreja, sem que seja necessário qualquer uma dessas coisas. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. É necessário ser observado ao olhar para você, identificar as características de filho. Por quê? Porque todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus, amém ou não amém? Então tu é filho, tu é filha. Se comporte como tal. Se pareça com seu pai. Tenha as características dele, seja semelhante a ele. Comporte-se como ele. Comporte-se como Jesus. Há uma pergunta que você precisa fazer, e a gente ensina muito aos novos convertidos, para saber se você vai indo bem, ou para saber se aquela atitude que você vai tomar ou queria tomar é correta. Como assim, pastor? Quando você estiver diante de algum dilema e não saber o que fazer ou o que falar, você fala assim, você se pergunta: no meu lugar o que faria Jesus? Porque eu tenho que parecer-me com ele, eu tenho que ter a atitude dele, eu tenho que ter o comportamento dele, porque eu sou filho de Deus, irmão, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu preciso me comportar como filho. O filho é descendente do pai. Eu sei, pastor, você já falou que isso é herdeiro. Não, descendente para mim, no que eu quero compartilhar com você, é aquele que vai dar descendência. É aquele que depois que o pai parte, a obra do pai não morre, o legado do pai não passa. Você é descendente do pai, você é descendente de Deus. A obra de Deus precisa continuar na sua vida, porque depois que o pai parte, você não deixa de ser filho daquele pai. O meu pai já partiu, o meu pai já não está mais nessa terra, mas eu continuo sendo filho dele. E o legado da vida dele está na minha vida, e isso é a descendência dele em mim. Então você é descendente de Deus, a missão de Deus tem que continuar. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele foi levado aos céus, queridos. Mas se ele não tivesse cuidado de 12 filhos, o evangelho não teria chegado aqui. A descendência do Senhor nos trouxe o evangelho até hoje. Comporte-se como filho, comporte-se como filha. Ser filho não está limitado à geografia. Como assim? Você não é filho do pai quando o pai está perto. O pai pode estar nos Estados Unidos, você está aqui em Deodoro, você continua sendo filho daquele pai. Não importa a geografia, não importa onde o pai está, não importa onde a mãe está. Ei, você continua sendo filho. Então se você não está na igreja, você está no seu trabalho, lá você é filho. Você não está lá na igreja, está na tua escola, na tua faculdade, no teu curso, lá você é filho. Você está no meio da tua vizinhança, no meio da tua parentela, lá você é filho daquele que te deu o poder, a autoridade de ser feito filho de Deus. Você não é filho só na igreja, você é filho porque eu o tenho como pai. Se você é filho, viva como um filho, viva como uma filha. Irmãos, só é filho ou filha quem nasce de. Não existe ninguém que não nasceu de ninguém. Aqui não existe ninguém que não nasceu de ninguém. Você nasceu de alguém.
Só é filho quem nasce de alguém. E eu sou filho de Deus, por quê? Porque eu nasci dele. Ele me deu essa autoridade de nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que pode um homem nascer de novo? Posso entrar no ventre de minha mãe? Não, aquele que nasce do Espírito. Esse é o meu filho, esse é filho de Deus. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um filho, você é uma filha, você descende dele, então viva como um filho dele. Os crentes hoje em dia têm vivido como se não fossem filhos. Irmãos, filho não tem que pedir licença para entrar na presença do pai. Filho entra. Filho é bem-vindo. Filho tem um lugar no coração reservado do pai. E o pai não tem filho preferido. O seu lugar está no coração dele. Por que você anda vivendo como se não tivesse um pai? Por que você continua caminhando nessa terra como não fosse herdeiro de Deus? Por que você continua caminhando nessa terra como se não tivesse alguém que cuidasse de você? Você tem um pai. Pastor, para mim é difícil chamar Deus de pai, porque eu não tenho boas referências de pai. Eu nem conheci meu pai, pastor. Eu não sei nem quem ele é. Minha mãe disse que o nome dele é fulano. Ou minha mãe nem gosta de tocar no assunto, pastor. Eu não sei de onde eu venho. E por isso eu não consigo chamar Deus de pai. Olha bem para mim agora. Jeremias capítulo 1. Deus falou para Jeremias: antes do ventre materno eu já te conhecia. O ventre materno, no ventre materno, eu te separei como profeta às nações. Eu te dei um propósito, mas te conhecer, eu te conheço antes do ventre. Então, se você não sabe quem é o ventre que te gerou, ou quem foi o homem que lançou essa semente naquele útero, para que você estivesse naquele ventre, importa você saber: eu sou seu pai, porque eu te conheço pelo nome, antes daquele ventre você está. Eu sei quem você é, e você é um propósito, um projeto meu. Você é filho. Você é filha. Filho e filha de Deus. Todos nós nascemos de alguém, ou seja, todos nós temos um pai, uma origem. Ainda que eu não conheça a origem minha terrena, eu agora sei qual é a minha origem celestial. Eu nasci no coração de Deus. Fala: eu nasci no coração de Deus. Irmãos, o que é melhor? Você saber que o teu pai é Deus, ou ficar ainda desesperado porque não conhece teu pai terreno? Eu não estou aqui brincando com o seu desespero, com a sua dor, com o seu trauma. Eu estou falando que o pai que nos gerou é maior do que o pai terreno, que não deu honra a você. Ele te chama pelo nome e te trouxe aqui para falar: você é meu filho, você é minha filha. Tem gente na igreja que se diz crente, mas não vive como filho. Tem gente na igreja que vive se preocupando com a bênção. Eu preciso da minha bênção. Preciso da minha bênção, não vou desistir. Não vou sair. Irmão, para que eu vou me preocupar com a bênção se eu sou herdeiro do reino? Você não pegou. Por que eu vou me preocupar com a bênção se eu sou herdeiro do reino? Eu não sou herdeiro de uma bênção, eu sou herdeiro do reino inteiro. Essa é a autoridade do filho. E aí eu fico preocupado que a minha bênção não chega, minha bênção.
benção, minha benção. Tu és filho, tu és herdeiro. Aleluia. Tem gente na igreja que, por se preocuparem com a bênção, não usufruem dos benefícios de ser filho. Você lembra da parábola do filho pródigo? Eu amo aquela parábola. Por quê? Porque tem 2 filhos ali. Tem um filho maluquinho ingrato que quis receber a herança antes do tempo, por isso quebrou a cara. Isso é uma outra pregação. Mas tem um filho mais velho que ficou. Na parábola do filho pródigo, um dos filhos foi embora, gastou tudo que tinha. Tu lá sabe da parábola. O enfoque da parábola é naquele filho que foi, gastou tudo que tinha fora do tempo. E depois voltou e o pai o recebeu e mandou fazer um banquete, uma festa, matou novilho cevado. Tem esse filho, mas tem um outro filho, o irmão mais velho, que é aquele que não foi, aquele que ficou. Aquele que ficou, o irmão mais velho, ele chega assim, vindo do campo, ele vinha do trabalho, cansado, junto com os empregados do pai dele. E ele ouve de longe, e vê e ouve um som de música, uma festa. E ele chega mais perto e ele vai arguir os empregados do pai dele, que também eram deles, o que estava acontecendo. Ah, teu irmão voltou. Teu pai achou que ele estava perdido, mas ele foi encontrado, ele voltou para casa. O teu pai conseguiu restaurar o teu irmão. Está dando uma festa e mandou matar o novilho cevado. E pôs o anel no dedo e deu um banho e botou as vestes novas. E coisa linda, coisa mais ok, parará. E aí, vamos para a festa. Eu não vou não. Eu não vou não. Aí chegaram lá, os empregados entraram. Mas o filho mais velho não entrou. E o pai falou assim: por que tu não vai entrar? Foi lá falar com ele. Porque pai não tem filho preferido, ele foi lá falar com esse filho. Poxa, pai, eu estou aqui, trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor nessa terra. Nunca te desobedeci. O Senhor não me deu nem um cabrito para poder comemorar alguma coisa com meus amigos. Esse teu filho aí, ó, esse teu filho, a fala do irmão mais velho, esse teu filho não quer dizer que ele está dizendo o seguinte: é teu filho, mas não é mais meu irmão, para mim está morto. Esse teu filho fez o que fez, está dando festa para ele. O que o pai fala para o filho mais velho? Cara, você não entendeu nada. Tu é herdeiro. O que é meu é seu. Você quer um cabrito? Pega. Você quer um novilho cevado? Pega. Porque você está preocupado em servir-me e não em adorar-me. Você está preocupado em fazer tudo certinho, esqueceu que você é o meu herdeiro. Tudo isso aqui é teu. E a gente fica preocupado com a bênção e não usufrui do que já tem sido liberado para nós. Não usufrui dos benefícios de sermos filhos. Irmão, não é pecado pedir bênção. Mas a bênção, para mim, é aquele presente especial. Tipo assim, vou dar um presente fora da rotina para os meus filhos. Aí vou lá e compro alguma coisa que eles não estão esperando. Mas esse é um presente, esse é uma bênção que também está liberada no reino. Tem gente preocupando com o que haver de comer, beber e vestir. Tu é filho do rei. Filho de rei não passa fome. Tem gente na igreja que nem sabe que é filho e por isso não se comporta como tal. Veio do mundo, veio do lamaçal do pecado, vivia como escravo de Satanás, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não se deu conta que isso lhe deu autoridade de ser filho e continua vivendo como um escravo. Você tem autoridade, querido. Você sabe quem é o teu pai. E o teu pai te garante. O teu pai te garante, querido. Ele é contigo. Aleluia. Nós somos feitos filhos de Deus por termos o aceitado como Senhor e Salvador. Está aqui em João capítulo 1, versículo 12, que nós lemos. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você começar a ler João a partir do capítulo 1, versículo 1, você vai ver que logo antes do versículo 12, aqueles que eram o povo escolhido rejeitou, não o reconheceu.
E aí vem, mas aqueles que o receberam, que somos nós, que não éramos, agora somos, aqueles que o receberam como Senhor, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Poder é a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Aquele que não era passou a ser. Aquele que ninguém dava nada, agora todo mundo está vendo que Deus é com ele. Crer em Jesus Cristo nos deu autoridade de filho. Crer em Jesus Cristo nos deu paternidade. Paternidade. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Eu não tinha quem cuidasse de mim, agora eu tenho. Eu não tinha quem me protegia, quem provia, quem organizava, quem me dava direção, quem me dava sentido, quem me dava destino. Eu não tinha, agora eu tenho. É Jesus que é meu irmão, é meu Deus que é meu Pai. Ele me deu paternidade. Então pare de viver como órfão. Se éramos órfãos, não somos mais. Se não havia uma herança para nós, agora há. Agora há uma herança, porque eu fui feito herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Cristo. Agora eu não preciso mais correr atrás das bênçãos. Elas me seguirão e me alcançarão. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você não tem que produzir, que não tem que ir atrás das suas coisas, das suas realizações. Eu estou falando que você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Faça a sua parte que Deus está provendo. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que se eu ouvir atentamente a voz do Senhor meu Deus e a obedecer, as bênçãos do Senhor me seguirão e me alcançarão. Ela sabe meu nome, meu endereço, meu CPF, e eu tenho recebido bênçãos pelas quais eu não orei. Olha para mim. Olha quanta bênção está aqui diante de mim. É certo e é verdade que eu oro pela igreja, para que Deus nos faça crescer e prosperar e alcançar essa comunidade, ganhar perdidos nessa comunidade. Como igreja eu tenho orado pela igreja, mas eu não orei especificamente: Senhor, me dá a Lívia como filha, me dá o Jorge como filha, me dá a Joyce como filha, me dá o Marcelo como filho. Não, eu orei pela igreja e o Senhor me tem dado você. Olha aí a bênção. Por isso que é um privilégio para mim cultuar o Senhor com você, porque eu estou junto dos filhos de Deus. Não nascemos para Deus da vontade humana. Versículo 13 de João 1 vai dizer: não nascemos para Deus da vontade humana, nascemos para Deus do próprio Deus. Volta lá no versículo 13 de João 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você precisa olhar para essa pessoa que está do seu lado e entender que um Marcelo nasceu de Deus, que Maria Fernanda nasceu de Deus. Se eles nasceram de Deus, eles são planos e projetos de Deus, e servir ao Senhor junto com eles, para mim então é um privilégio de andar com os filhos de Deus. Essa pessoa que está do seu lado não é só mais um crente dessa igreja, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, que vale o preço da vida de Cristo. Entendendo isso, tu vai começar a aprender a amar mais esse seu irmão, essa sua irmã. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Romanos capítulo 8, versículo 15 diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados ou aterrorizados, mas receberam o espírito com E maiúsculo de adoção, por meio do qual clamamos
Abba, Pai, Papai, Paizinho. Não recebemos mais um espírito de escravidão, mas de adoção. A adoção em Roma, no contexto que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja, essa carta para a igreja de Roma, carta aos Romanos, carta para a igreja de Roma. O contexto da adoção aqui é o seguinte: um senador ou imperador lá naquele lugar, ele não tinha quem o sucederia naquela posição que ele tinha. Ele não tinha filhos homens, por exemplo, Jackson. E ele precisava dar continuidade ao seu legado. Ele precisava de uma descendência. Então ele ia e adotava um varão. E quando ele adotava aquele varão, ele colocava o sobrenome dele na vida daquele varão. E aquele varão era o que ia suceder o trono daquele imperador. Não éramos, agora somos. E por sermos, somos filhos. E por sermos filhos, temos a autoridade de sentar nas regiões celestiais junto com o Rei e assumir o governo de nossas vidas nessa terra, como filhos e príncipes herdeiros do Senhor. Nós fomos adotados e essa adoção nos deu autoridade. Então comece a se comportar como um filho. Comece a se comportar como uma filha. Você não é mais alguém perdido por aí. Você não é mais alguém perdida por aí. Tu é um filho de Deus. Tu é uma filha de Deus. E o sobrenome do sangue de Cristo está na sua vida. E o mundo espiritual sabe reconhecer isso. Quando você chega no ambiente que você chega, não está chegando um escravo, está chegando um imperador, um governador. Aquele que se ligar na terra será ligado no céu. Se desligar na terra será desligado no céu. Porque como filho tu tem autoridade no Senhor. Por isso no ambiente que você chega, querido, onde você chega, a presença precisa chegar também. Carregada nos seus ombros, carregada em você. Essa palavra é para você entender que agora em 2023 você vai precisar se posicionar como filho. E se posicionar como filho é exercer a autoridade de filho, entendendo o teu papel nessa terra. Fique em pé no seu lugar.